Meninas, muito bem-vindas ao ArezoCast. Vocês não sabem o prazer que eu tenho de estar aqui com vocês. Na verdade, queridos ouvintes, vocês não sabem o que a gente estava falando aqui nos bastidores. Era, assim, uma loucura. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo, da síndrome da impostora, do que a gente tem que tolerar e aceitar para se pôr no mundo como uma mulher empreendedora. E eu tenho 3 convidadas incríveis. Eu não vou fazer a apresentação, porque é muito mais legal elas contarem a história delas. E aguardem que esse ArezoCast promete. Vivi, é com você. Olha ela! Gente, estou muito feliz de estar aqui também. Ju, você é incrível e esse espaço é muito importante, principalmente para falar de empreendedorismo, que eu amo tanto. Então, eu sou a Vivi Duarte, eu sou jornalista, sou empresária. Eu tenho um instituto, que é o Plano de Menina, que é um instituto que conecta e capacita meninas para o mercado de trabalho, meninas de periferia, de todo o Brasil. Em plena pandemia, a gente capacitou e conectou mais de 300 meninas em grandes multinacionais. Então, o instituto é a menina dos meus olhos. Eu fui uma menina de periferia e vim hackeando o sistema, né, empreendendo. Hoje, além de empreender com os meus negócios, que são alguns negócios com marca, com propósito, propaganda, né, e outras áreas também, eu sou Head of Connection Planning também para a América Latina, da Meta, e estou muito feliz, assim, de poder contribuir, de poder puxar outras mulheres, né, para essa cena de ocupar espaço com a minha história, com os lugares que eu vou ocupando. Então, é sobre isso, né, uma sobe, puxa a outra, e estar aqui com vocês é muito, muito importante para mim também. Prazer. Bem-vinda, musa. E é o que a gente tava fazendo agora, né? Uma ajudando a outra. Sim. Uma tá passando por um problema, a gente já se sensibiliza, quer ajudar. Queria agradecer muito o convite de estar aqui. Meu nome é Isabela Mate. Eu sou empreendedora, eu tenho 23 anos, tenho 2 filhos. Eu gosto de falar sempre dos filhos antes, que é o amor da minha vida, assim. Maravilhosa. Mas eu tenho 23 anos, eu tenho 2 filhos e eu empreendo desde os 12 anos de idade, quando eu criei uma marca de roupa online. E desde então, eu trabalhei durante muitos anos só com a marca. E aí, há 6 anos atrás, comecei a trabalhar como influenciadora também. E há 2 anos, como professora, eu tenho mais de 5 mil alunas que eu ensino posicionamento em redes sociais e no digital. E ajudo elas a alavancar os negócios. Então, morro de orgulho de ter conseguido fazer isso. Porque, né, se tornar, assim, professora de alguém é totalmente diferente de dar uma dica. É totalmente diferente de qualquer coisa. Tem uma responsabilidade gigante. E me aventuro aí, né? Eu sou apaixonada por filosofia, também falo muito sobre isso. Mas eu tenho esses empreendimentos e conciliar com a vida de mãe. Tentar não ficar louca no meio disso tudo e da agenda. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com essas mulheres incríveis e ansiosa pro nosso papo. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje também. Gente, que conexão gostosa de fazer, né? E vai ser um super bate-papo. A gente já sabe isso, né? Eu sou a Luana, sou CEO e sou cofundadora da Troc. A Troc hoje faz parte do grupo Arezo&Co. É um brechó online que conecta pessoas que querem vender e comprar roupas usadas. E faz isso de uma forma diferente, porque faz isso em escala, muita escala. De fato que hoje, com 5 anos de história, a gente já economizou mais de 720 milhões de litros de água com o nosso trabalho. Olha! Maravilhoso. Legal, né? Assim, é a menina dos meus olhos, né? Apesar de eu ser mãe da Maria Júlia, de 5 anos, do Benício, de 3 anos, que são minha vida também, né? Acho que é conciliar tudo isso, mas a troca é meu propósito de vida. E eu sinto que a moda circular, e acredito muito que a moda circular pode ser realmente um grande resolvedor do problema de emissão de carbono, enfim, né? De tudo aquilo que está gerando impacto hoje no meio ambiente. E para todas nós termos um mundo melhor. Sim. Ai, gente, tem que falar também, então, aqui da minha menina dos olhos, minha neta, a Luísa, de 4 anos, e do meu menino dos olhos, né, que é meu filho, o Paulo, de 23 anos. Então, também são a minha razão de viver. Olha, gente, eu posso garantir que esse papo de hoje vai ser sensacional. Meninas, admiração imensa por vocês. Vocês são mulheres transformadoras, mulheres que abriram, né, estrada e frente para outras mulheres. E eu acho que isso tem uma importância gigantesca no nosso mundo, porque não é só a gente se preocupar com hoje, né, com o nosso negócio, com o nosso propósito, em compartilhar conhecimento e conteúdo, é a gente pensar nas próximas gerações. Eu também sou mãe de Matheus, um jovem de 17 anos que já enxerga um mundo completamente diferente, me ensina todos os dias, me mostra o valor de ser mulher, né, o valor de ser uma mãe, ele me tira da zona de conforto, né? As verdades absolutas que nós crescemos acreditando. O jeitinho que você falou. Ele me
Ele me tira da zona de conforto. Mas é exatamente, filho, é exatamente isso. E acho que a gente falar do empreendedorismo feminino aqui é uma pauta muito importante e necessária para que a gente possa encorajar outras vozes. Vivi, vai começar com você, né? Porque você estava dando show aqui no nosso bastidor. Conta pra gente, né, como foi a ideia de criar o Plano de Menina e como foi, na verdade, hackear o sistema e empreender, ser empreendedora da sua própria vida, porque eu acho que é isso que você soube fazer com maestria. Nossa, Ju, eu sou uma menina, né? Pensando na minha menina, de periferia, da freguesia do Ó, de uma família muito humilde, de mulheres muito fortes. Então, minha avó e minha mãe, arrimo de família, sacoleiras do Brás. Então, essas mulheres, elas me trouxeram valores muito importantes. E o principal valor foi, qual que é o teu plano? Né? Então, era sempre assim, tá, você quer isso? Você quer esse show do Skid Row? Você quer ir na época, Hollywood Rock? O que a gente vai fazer com isso? Vamos vender bolo, vamos fazer... Então, era sempre sobre resolver problema, não sobre olhar né, pro caos que a gente vivia no dia a dia, que era o tal do vender o almoço para pagar a janta, que a minha avó falava. Então, esse instinto de realização, eu sempre vi acontecendo no dia a dia delas, né? E eu fui me inspirando, né, com elas, aprendendo com elas. E me formei em jornalismo, trabalhei em grandes empresas, mas tudo de uma forma muito hackeando o sistema mesmo, porque você vai saindo de lugares e entrando em espaços de poder e não se vê, né, representada, os códigos são diferentes, as narrativas são diferentes. Então, muitas vezes eu ficava me sentindo muito incapaz de dialogar com as pessoas. Então, eu fui estabelecendo algumas... E eu acho que o teatro me ajudou muito também, que eu fiz teatro, né? Então, isso me trouxe um lugar lúdico de criar meu próprio personagem, né? E eu falo muito isso no meu livro, né? Quem é você na fila do pão? Porque eu ouvia isso. Quem que é você na fila do pão, menina, para querer ser jornalista? Quem que é ela na fila do pão para querer isso e aquilo? E eu fui hackeando o sistema e mostrando que era possível, né? Por mais que... E não é meritocracia, né? É realmente você fazer as conexões certas, você acreditar, você não desistir de ser a mulher que você sonha se tornar, né? Então, eu aprendi muito com essas mulheres empreendedoras, minha mãe e minha avó, e também aprendi com o caos, né? Nesses lugares que você não se sente representada, como eu vou estar ali representando de uma forma potente? Como eu vou fazer, e a gente estava falando aqui, a Cute Crazy, que é uma das minhas técnicas. Você vai contar já louca? A Cute Crazy. E como que eu faço a cara de paisagem para algumas coisas, né? Porque quando a gente está empreendendo, fazendo as coisas acontecer, a gente ouve muitas pessoas e às vezes as coisas que a gente ouve não são positivas na maioria das vezes, né? É aquela coisa do, será que é possível, não é possível? Quando a gente invalida esse povo e começa a acreditar na persona que a gente sonha se tornar e acreditar no que a gente já tem de bagagem para realizar, fica mais fácil, né, a gente chegar, sabe? Então eu sempre me inspirei nesse skill que eu tive desde pequena, de ver essas mulheres guerreiras, batalhadoras, sobrevivendo no dia a dia, né? E aí eu, obviamente, com os meus privilégios, consegui transformar isso numa escala muito maior. E agora eu levo para as meninas do Instituto. Eu tenho o Plano Feminino, que é uma consultoria para marcas, com propósito, para mudar a propaganda. A gente vem há 12 anos mudando narrativa de propaganda, né, no mercado, com grandes marcas. E aí, em 2016, eu falei, poxa, eu já tenho uma estabilidade financeira e eu já consigo fazer agora um papel de voltar para a periferia e puxar outras meninas. Eu quero ver outras meninas chegando mais rápido, né? Porque eu falo, eu tenho 43 anos, eu sinto que eu tenho 150. De tudo que eu já passei, todos os lugares. 28. 28, é isso. Aí eu falo assim, poxa, eu quero que seja um caminho mais curto, uma ponte, né? E é isso que o Plano de Menina faz. A gente busca as meninas, capacita, conecta com vagas de emprego, com lugares incríveis, onde elas têm experiências incríveis. Tem meninas em empresas incríveis, fazendo acontecer, contando as histórias delas e inspirando outras meninas da comunidade. E isso é muito importante, né? Que elas também são ali desbravadoras dos territórios delas, né? Estão aprendendo muito. Então, eu sempre olho para a minha história, eu acho que é muito importante a gente validar a nossa história. Independente do CEP de onde a gente veio, a gente validar quem a gente é, porque esse é o nosso DNA. E tem coisa aí para você tirar de positivo, né? Então, eu sempre gosto de exaltar esse lugar de onde eu vim, porque esse lugar me fez toda a diferença. Ser a mulher que eu sou hoje, sabe? Sei, convivo com você, tenho um orgulho imenso de ser sua amiga, de ser conselheira do Plano de Menina. Acho que é muito do que a gente vai falar aqui. E é engraçado, porque quando você fala
do menina, né? De a gente se olhar como menina, eu tô olhando para uma menina, uma grande mulher, uma jovem mulher, né? Que tem apenas 23 anos e já fez uma desconstrução e uma transformação, né? Com o seu negócio. Eu acho que você representa muito para essa nova geração. E eu tenho um maior orgulho, assim, de estar perto de você, porque eu te acompanho pelas redes sociais e fico pensando da onde veio, né, essa vontade de construir esse império, né? E o império no sentido de vou acreditar, vou realizar, vou fazer, e mais do que isso, eu vou puxar as outras para estarem comigo nesse momento. Então, como foi isso, Isa? Eu acho que assim, eu falo, por exemplo, eu comecei com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, você não está pronta para ter uma maturidade de negócios. Então, eu tive que ter o meu terreno muito bem preparado pela educação dos meus pais e a história dos dois, para conseguir enxergar uma oportunidade de negócio com 12 anos em algum momento da minha vida. Então, vem muito assim da criação dos meus pais. O meu pai é um cara que teve uma vida muito difícil. Ele era um cara muito, muito pobre, lá de comunidade, lá do Rio de Janeiro. Perdeu o pai muito cedo. E é um cara que tinha muita vontade de ser rico. Ele falava, vou ser rico. Quando eu crescer, eu vou ser rico. Era isso que ele falava. Ele não pensava na profissão. O que desse dinheiro, ele ia ser, porque ele não queria passar pelo que ele tinha passado na infância dele, das faltas, das tantas faltas, falta de oportunidade, falta de tudo, né? E então, eu cresci com um lado do meu pai falando isso. Dinheiro traz segurança. Quero ter dinheiro para ter segurança, para não passar dificuldade. Desde pequena, assim, desde os 5 anos. Tipo, desde pequena, muito pequena, tá? E do outro lado, eu tinha minha mãe, que pra mim é a mulher mais empreendedora que eu conheço, por mais que ela nunca tivesse tido nenhum negócio. Por isso que eu falo que empreendedorismo, pra mim, não tá diretamente ligado a ter um negócio. Pra mim, você pode ser empreendedora dentro de uma empresa, inclusive. Então, minha mãe, ela é funcionária pública e, enfim, trilhou o caminho dela desde novinha com meu pai. E eles estavam juntos, então essa base familiar deles estarem juntos, me apoiarem, e ela ter uma mentalidade empreendedora, por mais que trabalhasse em outro negócio, não tivesse negócio dela, ela falava pra mim, eu quero que você não tenha que bater ponto, que você não tenha que ter chefe, que você seja independente financeiramente, que você não dependa de homem nenhum, que você não esteja em um relacionamento só porque você precisa estar ali dentro. Então, ela criou isso em mim e aí eu vim. Dinheiro traz estabilidade e segurança e eu quero que você seja livre e tendo o seu negócio você consegue. E aí, quando eu tinha lá meus 12 anos e tava fazendo umas pecinhas pra mim... Quando eu falo fazer umas peças, as pessoas acham que eu sou estilista, né, gente? Tipo, eu não sei desenhar, eu só sei fazer desenho técnico. Você pediu pra fazer um manequim, ficou horrível, mas dá. É o operacional do negócio. Eu me vejo muito mais como empreendedora em série do que como uma estilista, sabe? E aí, eu fazia um boneco de palito, assim, horrível. Mas tinha uma costureirinha numa portinha atrás do trabalho da minha mãe. Eu ia lá no Brás, no Bom Retiro, pegava uns retalhos de tecido, fazia uma pecinha pra mim. E no momento que a primeira amiguinha ali olhou e falou, da onde é essa roupa? Já veio tudo à tona e aí eu só vomitei da minha marca. E não tinha marca nenhuma. Maravilhoso. Então, amo! Tive que fazer acontecer. Tinha que existir, eu não podia ser a mentirosa da escola, né? Tinha que fazer acontecer. Eu cheguei, minha mãe me apoiou muito, meu pai sempre trabalhou fora, mas ele sempre apoiou muito, assim, na parte financeira, que eu nunca teria a capacidade de fazer com 12 anos de idade, de saber fluxo de caixa, entrada, saída, imposto, recolhimento, e enfim, todas essas coisas, então ele me ajudou. E aí começamos o negócio. E aí eu sempre tive esse drive dentro de mim de querer fazer acontecer, de querer criar alguma coisa diferente, de olhar o que estavam fazendo e falar, dá pra fazer uma parada diferente. Agora eu tô estudando NFTs e realidade virtual e essas paradas, você tá bem por dentro, mas estudando essas coisas todas e tal. E eu quero estar em lugares que as pessoas ainda estão descobrindo. Eu gosto de tentar ser pioneirinha em algumas coisas. É difícil pra caramba, mas eu gosto. Em certo momento da minha vida, começaram a me perguntar assim, como que você fez pra ter 2 pessoas, ser você e sua mãe? Aí meu pai mais ou menos ajudava fora do horário de trabalho. Meu irmão também ajudava a contragosto, mas ajudava que todo mundo lá tinha que ajudar. E era a gente. Então como que vocês fazem rodar um negócio que vendia, tipo... Chegou numa época que vendia, tipo, 1000 calças em menos de uma semana. Com 2 pessoas. Como você faz isso? Como você consegue ter o fluxo pra isso? E aí, eu recebia e eu não sabia, não falava, nunca falei sobre isso. Até que chegou num momento que eu falei, eu quero ensinar essas pessoas o que eu fiz... E o que eu vivo na prática. Não quero ensinar a teoria do que eu estudei. Eu quero ensinar a dor. Porque quando a gente é empreendedor, só a gente sabe o que é chegar no fim do dia que você já tá assim, exausta. Ou você olhar para um estoque e falar,
cara, como que essas pessoas tiram foto numa mesa toda arrumadinha e bonitinha e eu tô aqui, a zona, com uma legging, sem tomar banho, toda oleosa e tô desanimada. Que isso, eu sou um fracasso, eu sou uma impostora, será que eu sou? Então, vem todas essas sensações e eu queria trazer isso e mostrar. E aí, esse foi o começo desse lado mais acadêmico, assim, de ir pra esse braço da educação, que eu me encontrei muito, eu tenho muito prazer de fazer isso, de melhorar cada vez mais o que eu tô ensinando pra elas, o que eu tô aprendendo. Então, foi assim, o começo foi assim, eu tive uma base muito sólida. E uma coisa importante é que também, que você estava falando, né, de oportunidades. Eu gosto de ressaltar que eu comecei nova, mas esse empreendedorismo romantizado não é uma coisa que eu gosto muito. Principalmente por conta dos privilégios que eu sei que eu tive. E eu sei que eu tenho. Então, naquele momento, eu empreendi por opção. Não foi pra colocar comida em casa, eu não tava vendendo bala no farol pra dar dinheiro pros meus pais, né? Eu não fui obrigada. E eu acho que é muito o privilégio, eu olho como essa rede de segurança, sabe? Se eu caísse, eu sabia que eu não caía direto no chão. Eu sabia que eu tinha uma rede, eu voltava e tentava de novo. Então, por isso que eu tinha e tenho muito esse espírito de me arriscar. Hoje, com os filhos, eu ainda me arrisco, mas eu já fico mais ponderada. Eu falo, pera, não pode dar errado. Eu tenho 2 crianças aqui que dependem de mim. Mas eu acho isso importante, sabe? De você ter essa rede, seja de apoio das pessoas que estão em volta, enfim. Ou, às vezes, você já vem com essas redes pelos privilégios que você vem. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? Você tá passando por um problema, vamos todas nos unir. Eu tô passando por um problema, Eu tô passando por um problema, vamos nos unir, tentar nos ajudar. Então, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. Aula, né? Aula. É muito bacana, né? Ver realmente a sua história de perto e entender, né, que a gente realiza o que a gente sonha, né? A gente pode fazer isso. Eu acho que muito do que a gente está falando aqui é sobre isso. Sobre a gente sonhar e sobre a gente realizar. Apesar de ter muitas pessoas e muitas dificuldades no caminho, né, querendo fazer com que a gente mude a rota. Como foi para você construir a Troque? Não foi fácil também. Vou contar pra vocês. A gente tá falando muito sobre coragem aqui, né? E é muito legal. Em 2015, eu era advogada. Completamente fora do ramo, do business e da moda, né? Assim, então, eu decidi, eu ia fazer um mestrado em Direito Tributário Internacional em Boston. Fui aprovada com bolsa de estudos. Eu tava assim, uau, meu auge, era tudo que eu queria. E eu fui pra Boston, eu fui eu e meu marido também foi estudar lá. E quando eu cheguei lá, eu me olhei no espelho. Sabe quando você se olha e se olha nos olhos? Sim. E eu olhei e falei, não é isso que eu quero. Filha de pai e mães advogados, me tornei uma advogada, gostava do que eu fazia, afinal aquele era meu mundo, mas não era aquilo que eu queria. Então, eu me descobri ali. Eu acho que foi uma jornada super intensa de autoconhecimento, né? Isso é tão importante. Ali era mais velha que vocês. 25 anos, 26 anos. E foi uma jornada de autoconhecimento, de eu olhar e entender quem era a Luana. Então, eu não sabia mais o que eu queria, mas eu sabia que não era aquilo. Eu acho que é um grande passo, né? E eu dei um grande passo ali. Disse não para minha bolsa de estudos. Foi muito mais fácil, porque eu tava longe de todo mundo. Então, longe de sociedade, de amigos, de... Sociedade, digo, né? Pessoas que estão em volta da gente, família. Um ecossistema. É ecossistema que tá pronto para falar, sério? Por quê? Meu Deus, você vai desistir de uma bolsa de estudos lá numa universidade, né? Na Boston University, que era uma que eu queria muito. Enfim, decidi e fui atrás do que eu queria e me redescobri naquele momento. Foi relativamente rápido. Entendi que eu gostava muito de comportamento de consumo e acabei estudando marketing na Harvard, que já foi, assim, síndrome da impostora o tempo inteiro. Porque eu voltava chorando todos os dias da universidade. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo lá? Eu vou ser a pior aluna da sala. E eu, realmente, os professores colocam a gente à prova. Então, todo dia tinha uma apresentação lá na frente. Meu inglês é o pior de todos, meu accent, meu sotaque é o pior de todos. Chorava todos os dias. Eu imagino. E nesse momento, eu tava grávida da minha filha. Engravidei nesse processo. Então, grávida, indo pra Harvard. Chorava todo dia. Mas, enfim, terminei com uma nota A+, e B+, tipo, coisa que eu não esperava realmente. E eu tinha que tomar uma decisão, voltar pro Brasil ou ficar nos Estados Unidos e ter minha filha lá. Era um momento difícil da economia, mas
eu e meu marido tínhamos tomado a decisão de voltar a empreender no Brasil, porque lá eu fui picada pelo meu bichinho do propósito. Ali eu descobri onde estava a minha grande paixão, que sempre foi moda. Independente de ser advogada, eu era uma advogada estilosa. Vivia com os meus looks. Sempre gostei como a moda me fazia me comunicar, até pra me posicionar. Eu sempre tive uma cara de muito nova, então eu ia fazer uma audiência, me posicionava com meu terninho, botava um minha batom camisa, vermelho. um batom vermelho, um salto, né? Muitas vezes Um salto arezo? Um salto arezo, claro. Arezo faz parte da nossa vida há 50 anos. Há 50 anos! Não tem como, né? Mas sim, os juízes perguntavam, e o advogado? O advogado não vem? Né? E era eu, no caso. Então, sempre a moda me ajudou muito a me comunicar, a me posicionar. E eu sabia que eu era apaixonada por moda, mas não exatamente pela moda como ela era e pelos impactos que ela trazia. Comecei a conhecer muito mais os números de impacto. Toda extração de recursos natural não renovável, até, né, tudo que tem de acumulação, essa economia que a gente tem hoje de acumulação e descarte inadequado. E descobri o second hand. Eu não conhecia. E não foi algo assim, já era da minha vida, eu já entrava em brechós e era apaixonada por brechó. Eu descobri lá e descobri um negócio, e descobri uma paixão e foi avassalador. E daí, grávida de 6 meses da minha primeira filha, eu volto pro Brasil pra fazer um brechó. Chego aqui, a família inteira fala, sério? Vocês, meu marido é recém-voltado do MIT, que é uma universidade super legal também, Harvard, e vocês não vão ser... Gente, família de gênio, né? Eu tô assim, Nada. eu tô até... Falar dedicados, na verdade, porque a gente sempre fala Não, síndrome da impostora e do impostor em casa. A gente sempre fala assim, gente, mas sério. Geniais, né? e Que a gente tá dedicados, fazendo? os dois. Mas no final das contas, a gente decidiu voltar. A gente decidiu não olhar para os lados e a nossa decisão estava tomada. Afinal, foi a mais difícil, era voltar ou não voltar para cá. E a gente, desde o dia 1, resolveu empreender. Não foi fácil para mim, porque a Troc nasceu quase que simultaneamente com a Maria Júlia. E a Troc Kids nasceu simultaneamente com o Benício, meu segundo filho. Então, eu não sei o que é empreender sem ser mãe sem se empreender. Eu não sei o que é, porque é uma coisa só. Eu tenho uma simbiose praticamente com a Troc. Porque eu vivo, respiro todos os dias. E meus filhos, minha família, todo mundo que tá em volta de mim olha pra mim e fala, e a Troc? Eu sou a Lu da Troc, né? Meu sobrenome. E eu me realizo todos os dias, porque no final das contas, como eu falei, né? A gente tem dados de impacto muito legais. E a gente consegue comprovar que o resale, ele é realmente... Esse pós-consumo, ele é uma grande solução para você reduzir o impacto. Não só da indústria da moda, mas o impacto geral, né? A gente tá falando de sacolas plásticas, de petróleo, de tudo. Na verdade, são números chatos, mas a gente sabe que tá acontecendo, né? Um problema muito sério. E eu acordo todos os dias, por pior que seja, por dias mais difíceis que sejam, porque a Troc cresceu muito rápido em 5 anos. Hoje a gente faz parte do Grupo Arezzo, mas em 5 anos foi assim, um crescimento de startup exponencial. E todos os dias eu falo, gente, o que tá acontecendo? E será que sou eu mesma para conduzir a empresa? E daí eu tenho respostas no decorrer do dia de que eu sou a melhor pessoa para estar lá e mais apaixonada, que brilha os olhos, assim, e a gente acaba contaminando todo mundo com isso, né? Todo mundo que faz parte do nosso mundo Troc. Lindo, né? Muito, muito bacana ouvir isso tudo. E 2 coisas me vieram aqui à cabeça, né? Primeiro, a gente como empreendedora, nós 4 aqui somos mães, né? Onde a gente tem que equilibrar o papel entre ser uma empreendedora, entre ser uma profissional, entre ser uma mulher e entre ser uma mãe. Tá tudo misturado. E eu quero saber de vocês como é que vocês administram isso. Informação nunca é demais, tá, Vivi? Nunca é demais. E a segunda coisa é a importância do propósito, né? A importância do propósito para um empreendedor. O que é que move a gente? É engraçado que eu comecei minha carreira como jornalista, trabalhei durante 10 anos num grande veículo de comunicação. E em um determinado momento da minha vida, eu precisei participar de um processo de coach para entender para onde eu ia, né? Eu não me enxergava mais naquele universo, eu não me enxergava mais naquele mundo, mas eu também não sabia para onde é que eu ia olhar. E a coach, a primeira pergunta que ela fez assim, qual o impacto que você quer deixar no mundo? Qual é o seu propósito? E eu, assim, com muita humildade, falei, eu não tenho definição para a palavra do propósito. Eu não sei verdadeiramente o que é que eu quero fazer da minha vida. E foi um momento onde eu precisei mergulhar em mim, né? Me desconstruir, tirar as cascas, fazer as pazes até com os meus medos e com as minhas angústias para poder atravessar, né? Atravessar. 6 anos depois está aqui, né? O propósito da minha vida, que é poder me comunicar com outras mulheres, fortalecer outras mulheres, ajudar outras mulheres. Mas eu sei o quanto que foi difícil eu
abdicar de muitos momentos, inclusive em família, de muitos momentos como mãe, para poder realizar sonhos. Como foi isso para você? Como é essa matemática? Se é que é uma matemática? Nossa, Ju, o Paulo, ele nasceu, eu tinha 21 anos. E eu estava na faculdade de jornalismo também. Então, ele caminhou comigo, né? Eu não tinha uma rede de apoio. Eu estava morando longe na época dos meus pais, da minha mãe. Eu estava morando no Paraná. E o lugar que eu estava não tinha rede. E ele ia estudar comigo, ele ficava na salinha, eu levava o colchãozinho dele, as coisas. E assim, sem romantizar, como a Isa falou, foi muito, assim, exaustivo para mim, naquele momento, ser mãe sem rede de apoio e tão sonhadora como eu sempre fui. Mas tinha uma coisa ali dentro de mim de fazer acontecer e de trazer esse propósito que eu sempre tive de hackear sistema, de fazer diferente, de construir uma nova história dentro da minha família, das mulheres da minha família, né, de provocar essa mudança, né, financeira, essa ascensão, que era muito maior do que todos os perrengues que a gente passava. E eu sempre achava uma solução, né, daquele core, aquele DNA que eu falei pra vocês, né. Então tinha uma vizinha que eu pagava um pouco, ela ficava também, e aí você começa a entender sobre rede, porque nunca ninguém me falou de rede de apoio. Aí eu falei, então tem a Dona Maria aqui, tem a outra que também pode ir de sábado se eu for viajar. Comecei a trabalhar em multinacional e fazer estágio, e comecei a viajar também. E aí eu fui construindo essa rede, entendendo as pessoas aliadas ali do meu propósito, e fui entendendo que ser mãe dentro desse lugar, né, de poder, é um desafio, porque as pessoas te perguntam, onde está seu filho? Né? Então eu ouvia muito assim, onde está teu filho, hein? Quem que fica com ele? Mas que interessante você aqui. E o seu marido não acha ruim que você viaja tanto, né? A época que eu era casada e tudo. Então, eu fui aprendendo, porque na época eu não sabia que eu era feminista, tava lá, né, num tempo que essa onda do feminismo não tinha chego ainda. E eu fui aprendendo essas respostas e aprendendo que essas respostas iam me tornando uma mulher mais forte. Eu não era obrigada a nada. Ser mãe pra mim era algo muito poderoso e que a gente ia fazer acontecer todas as coisas. Hoje ele é um cara que ele fala que ele é formado em 2 faculdades, né? Porque foi comigo pra todo lugar, fez MBA comigo, pós, levava mesmo nos lugares, mas também é um cara, como você falou, me tira da zona do conforto, assim, e me mostra o quanto que foi poderoso ter passado aquele momento com ele, quanto que aquilo me deu casca, sabe? Pra poder hackear padrão, ter respostas, meus Q&As prontos, sabe? De perguntas machistas, escrotas que a gente escuta. Então, assim, e preparar outras mulheres. Meu propósito no meio desse caminho, eu descobri que realmente era trabalhar com mulheres, para mulheres. Eu era profissional de marketing, ouvia, assim, e lia pesquisas incríveis de comportamento de consumo, onde a mulher tinha 80% do poder de decisão de compra em qualquer segmento, e via que eu estava ali assinando campanhas milionárias para colocar a mulher num lugar objetificado. E aí, naquilo me deu um estalo. Eu falei, cara, meu propósito é esse. Desqualificar essa narrativa e colocar a nossa potência, desde a minha avó, que era uma sacoleira do Brás e que fez tanto, e dar visibilidade para as mulheres, até essa mulher mãe, empreendedora, realizadora, para ela ver que é possível chegar, né? E que ela tem que ter rede, que as coisas têm que acontecer de uma forma potente para ela, mas não desistir. Mas eu não consigo romantizar esse momento da maternidade, porque eu lembro de todos os perrengues, quanto que isso foi duro, eu não ter condições na época de pagar uma escolinha para ele, e mesmo assim ter a Paula, que foi essa mulher que eu conversei com ela, gente, faz uns 4 meses eu encontrei essa mulher na internet. E aí eu fui falar obrigada para ela, e vocês acreditam que eu devia uma mensalidade para essa mulher? Ela lembrou? Não, eu lembrei, amiga. Eu, assim, eu multipliquei, amiga, por 20
esse valor. E eu consegui achar essa mulher e falei, lembra de uma mensalidade que, sei lá, que eu devia... Ela, eu não acredito que é você, eu te vejo nos lugares, eu te vejo nas revistas, eu vejo você. Eu fico tão feliz, porque ela era uma mulher negra, dona de uma escolinha particular, e ela falava, deixa ele aqui, vai. E ela sabia que eu não ia conseguir pagar tudo a mensalidade, sabe assim? Então era um perrengue pra pagar aquilo, amiga, pra fazer. E aí, eu deixei assim, sei lá, uns 2, 3 meses, e a gente mudou, e perdemos contatos, mas eu fiquei... E eu achei essa mulher, que foi uma rede de apoio importante também pra mim. Paguei assim, multipliquei 10, paguei. Ela falou, chegou na hora certa, obrigada. E eu fiquei tão feliz. E é sobre isso, é sobre a gente também contar os nossos perrengues, não romantizar. Super. Mas criar a nossa casca, sabe? De desconstruir tudo que contam pra gente que não é possível. E olhar a maternidade de uma forma real. Tem perrengue, tem dores, mas tem aprendizados e tem histórias incríveis, assim, depois que a gente consegue entender o jogo, né? Que a gente não vai conseguir ser a Mulher Maravilha, que a gente vai deixar boleto pra trás às vezes, que vai ter uma que vai te ajudar ali, que você nem esperava, que você esperava, fecha a porta pra você, mas que no final é sobre a gente se encarar, olhar no espelho e acreditar em quem a gente é todos os dias no nosso sonho, né? É sobre isso, fazer acontecer, né? Lindo. Lindo te ouvir. Essa parte eu não conhecia da sua vida. Amiga, tá vendo? Vai, Isa. Conta você agora um pouco. Eu acho que é muito interessante que, assim, quando você tá numa mesa rodeada de mães que tem esse posicionamento que nem vocês têm, você se sente mais à vontade de falar esse tipo de coisa. Foi difícil. Eu fico cansada. Porque parece que pro mundo, se você fala que você fica cansada, se você fala que não queria, hoje eu não queria ser mãe. Hoje é um dia que eu queria só ser a Isabela e esquece. Não tem filho pra pensar. Parece que você se sente um monstro, sabe? Você se sente, meu Deus, eu sou uma ingrata e eu tenho filhos saudáveis, tá tudo indo bem. Então, assim, pra mim, o Léo tem 2 anos e 9, ele vai fazer 3, a Maia vai fazer 1. Então, eles têm 1 ano e pouco de diferença ali. E, assim, foi muito puxado, porque isso que você falou da jornada dupla, foi uma jornada dupla sempre com a escola, com a faculdade. E eu engravidei na faculdade, eu não tive um breakzinho de ser só eu, sabe, trabalhando também. E aí depois filho. E o filho, ele traz uma coisa, pra mim pelo menos, o conciliar. Eu sempre fui meio ruim de conciliar, eu sempre ficava sobrecarregada na escola. Eu sou uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, tipo, eu trato a ansiedade. Pra vocês terem noção, eu já fui internada com ansiedade por causa de uma prova. Eu era essa pessoa, hoje em dia eu não sou mais, eu já consigo ser bem melhor. Mas eu sempre tava voada, sabe? Ia pra escola, saía e aí tinha que trabalhar a tarde toda. E tava sempre, meu Deus, não fiz aquele trabalho, não fiz aquilo. Quando meu filho nasceu, que eu tinha muita rede de apoio no sentido de que eu tinha a minha mãe, a minha sogra, que se eu desse, elas criavam, sabe? Eu tinha que esconder a criança, senão elas queriam pegar pra criar. Minha mãe morava 5 minutos da minha casa, o que, assim, ajuda muito, tudo. A minha sogra, se precisar ir pro Maranhão de carro pra buscar a criança e voltar, ela vai e pega. E sempre fez questão, ela queria que toda segunda-feira fosse o dia dela, que ela ia cuidar dele. E eu comecei a entender isso de rede de apoio, eu não tinha ninguém que me ajudava nem com a casa e nem com o Léo, assim. Era eu e meu marido lá, e ele trabalhava fora, e aí era uma loucura. Então eu tive que aprender a ser produtiva nos horários que eu tinha pra ser. Então assim, se eu tenho 2 horas da soneca dele, acabou. Highlander aqui, eu vou ter que produzir tudo em 2 horas. Então isso criou alguns sistemas de produtividade na minha cabeça e de organização que me ajudaram muito. E eu sempre fui essa pessoa que falava, esse lado de criatividade fala pra gente, rotina é muito ruim. Rotina, você está preso. Quando, na verdade, a disciplina te traz liberdade. Essa disciplina traz a liberdade de você ter tempo pra fazer o que você quer, de você não estar sempre ocupada. Então, uma coisa que eu faço, uma dica prática, assim, eu vou organizando minha agenda. Primeiro, eu coloco meus objetivos anuais ali, que também não faz muita diferença, porque no meio do ano, você vai ver, tem um monte de coisa que mudou e tal. Mas eu coloco mensais e aí eu trabalho com uma agenda diária. Todo dia eu tenho lá, então, meu Google Agenda, eu coloco as tarefas com horário, porque as pessoas fazem muito lista de tarefa. Preciso buscar, levar o cachorro no pet shop. E aí ela só põe isso.
Então é assim, segunda-feira, dia 13, 1h30, vou levar o cachorro no pet shop. É diferente, isso você realiza. Quando você abre uma agenda e tá com os horários pra fazer as coisas, você faz as coisas. Senão você fica só no pensamento, começa a ficar ansiosa e tal. E isso me ajudou muito nessa questão da ansiedade também, que eu acho que é uma doença do século, principalmente dos jovens, no mundo que a gente vive. Eu sou uma mulher ansiosa também. Eu consegui identificar, a gente se identifica de longe. né? As ansiosas Rapidinho. com as ansiosas. Não, mas então me ajudou muito, assim. A organização e a rotina me ajudaram muito. Por mais seja o mundo de empreender e de ter compromissos diferentes, não é uma rotina exata, né? Vou acordar e vou... Você consegue adaptar e ter essa rotina que você mesma cria pra você. E quando você falou de propósito, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes na vida. Eu falei, né? Eu amo filosofia, eu tô estudando e é isso que eu gosto e sempre gostei desde novinha, que é propósito e sentido de vida. Então, o propósito, as pessoas hoje, elas vulgarizaram a palavra e o sentido da palavra. Então, tudo é propósito. Propósito de trabalho, propósito de vida, propósito de maternidade, propósito disso, propósito daquilo. E aí você fica, tá, o que é esse propósito? Onde que eu acho? Onde que eu cavo? Tá onde? Hoje eu compro. Onde eu compro? Tem como comprar o propósito? E pra mim, o propósito... ele é muito mais uma coisa que você constrói nas bases da sua vida do que uma coisa que você acha. Então, você constrói um propósito. Então, quando os meus filhos nasceram, eu entendi muito um propósito de vida. Porque o propósito, ele te puxa mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, você olha e aí você fala, putz, entendi por que eu tô fazendo isso. E aí, tanto o propósito que a Vivi falou, por exemplo, de dar a oportunidade para outras mulheres irem mais rápido por onde ela sofreu tanto para conseguir chegar. E sempre que as coisas estiverem difíceis, você vai olhar e falar, tá, é por isso que eu tô fazendo, e você se mantém firme, né? E aí, o que aconteceu comigo? Eu olhei pros meus filhos e aquilo me deu um gás, que eu acho que pra todas nós, de... tenho que fazer acontecer, é difícil, pra vocês terem noção, às vezes eu vou trocar a palavra, tá? Eu tô desde domingo praticamente sem dormir direito, porque meu filho tá doente, e aí a gente... acabou, quem sou eu, né? Fico lá sem dormir, tá tudo bem. Mas... então, esse propósito que você precisa sentar, e as pessoas não sentam e falam, quem sou eu? E, né? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero? O que eu não quero? Como eu me vejo daqui 20, 30 anos? O jovem, ele não se vê daqui 2 meses. Entra no trabalho, daqui uma semana não gostei, quer ir embora. O primeiro Tudo desafio instantâneo, é tchau, né? Primeiro desafio e tchau, sabe? Então, esse longo prazo, esse exercício de você escrever, tipo um diário, assim, de quem você é, você vai descobrir. Você não vai achar quem você é se você nunca parar pra olhar e se perguntar, sabe? E o sentido de vida. Sentido da vida, pra mim, é você olhar pra vida que você vive e encontrar uma vida significativa, que faz sentido estar vivendo. Então, não é você buscar pra construir. É você olhar o que tá acontecendo e já encontrar um sentido nela. Tem um cara muito legal que chama Viktor Frankl, que ele é um cara que passou por vários campos de concentração. E ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido, que eu indico pra todo mundo que esteja aqui vendo, que é um livro que fala muito... um cara que passou por 4 campos de concentração, sobreviveu, neurologista, psiquiatra, enfim, ele é psicólogo, tudo isso. E ele falou como você consegue, até na dor e no sofrimento, encontrar sentido dentro da vida que você tá vivendo. Então, eu acho que tem essas coisas distintas, mas que quando a gente faz esse exercício, a nossa vida fica mais significativa e mais leve, sabe? De você viver e saber por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Aula. Hoje é só aula. Não, e é tanta aula que o tempo passa voando. Então, eu vou mudar a pergunta, Lu, porque senão a gente não consegue chegar até o fim. É o Que seguinte, bom, porque minha cabeça tá fervendo aqui com tudo que eu ouvi. Eu falei, gente, peraí que eu tenho que repensar algumas Eu coisas. também. Diretor, tinha que ser assim, 2 episódios. Apenas 2 episódios pra gente falar sobre isso. Mas, Lu, quando você pensa, né, que a Troca se transformou, 5 anos, uma startup, hoje faz parte do maior grupo, né, de um dos maiores grupos de varejo do país. Você imaginava chegar nesse momento? Você planejou esse momento? E qual é o próximo passo? Porque a gente tem essa coisa, né? De a gente chega aonde a gente quer e a gente planeja o futuro. A única coisa que eu acho que entre o presente e o futuro, a gente precisa aproveitar a jornada, que é uma coisa que é muito difícil para mulheres como eu, ansiosa por natureza, né? Porque a gente bate as metas, a gente chega nos números, mas a gente já olha para o futuro e esquece do presente. Eu não sei. Eu queria te ouvir um pouquinho. Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, né, Ju? Essa pergunta me faz pensar bastante, porque ontem mesmo eu tava falando pro meu time, a gente bateu o recorde de litros de água economizados, que é a nossa grande meta, né, e faturamento indiretamente, no Dia do Consumidor.
A gente para e vamos comemorar. Se a gente não comemorar a porcaria do dia de hoje, não faz sentido a gente trabalhar amanhã. Exato. E todo mundo me olhando assustado. Porque o que acontece? Não é que eu sonho. Eu tenho metas e eu trago isso para a empresa diariamente. Eu aprendi isso com a minha analista. Luana, você não sonha, você não tem uma ideia. Você coloca metas e faz planos. E você falou sobre isso, né? A tua família também vem com isso, né, Vivi? Então, assim, é determinar como que eu vou fazer para chegar lá. Não é sobre, eu gostaria de um dia acontecer. Não. É um objetivo e vamos traçar esse caminho. Só que quando você tá tão obcecado pelo objetivo, você esquece do seu caminho e tudo para de fazer sentido. E a gente vai derrubar muitos pratos no meio do caminho, né? Até a última pergunta, você falou assim, sobre administrar, como a gente administra, né? A gente não consegue fazer tudo, a gente tá administrando, derrubando pratinho todo dia, aprendendo na jornada, e a gente tem que entender que tudo isso é a melhor parte da vida. Eu esqueci de marcar lá a médica da minha filha, a médica ligou falando que minha filha depois não foi, mas eu não marquei. E daí eu vejo na empresa que eu deixei de fazer uma reunião, eu falei, gente, é isso. É uma vida só, eu tô tentando fazer o melhor e os resultados estão positivos, são crianças saudáveis, uma empresa que tá indo certo, mas os pratinhos estão caindo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que falar aqui. E a jornada tá deliciosa, porque todos os dias eu faço o mesmo exercício que vocês, aí eu faço ainda semanal. Todo domingo, acho que até para não ter ansiedade, eu listo os meus principais objetivos, o que eu tenho que terminar a semana. Lógico que não termina a semana feita, né? A gente termina com parcialmente feita. Mas isso me traz a segurança que eu preciso. E daí isso acaba acontecendo dentro de casa. Não esquecer da médica da filha, mas se eu esquecer, tudo bem. Não esquecer de fazer a compra de mercado, mas também se faltar a comida, né? A gente vai contornando com o que tem, vai ter ovo um dia a mais. E as crianças vão topando e vão aprendendo a vida desse jeito. Então é isso, eu aprendi recentemente a aproveitar a jornada e tento levar isso também para dentro da Troque, porque os próximos anos, Ju, já te respondendo, vão ser muito loucos. A sustentabilidade vem cada vez mais para a pauta, a gente sabe que futuro é ESG, a gente sabe a importância que tem dentro do grupo, meus sócios não deixam de falar isso e da importância que a Troque tem para o futuro de Arezzo & Co. Então, se eu não parar agora e aceitar o meu ritmo e aproveitar a minha jornada e agora, poderia estar acontecendo uma outra reunião que eu não estou participando. E, gente, eu tô tão feliz de estar aqui. É sobre a gente conseguir ver que a jornada ela é muito mais importante. Porque daí você chega lá na frente. Beleza, eu alcancei meu objetivo. E agora? Sem ninguém, sem olhar pra trás e ter uma história super legal. De dar risada também, de ter, né? Enfim, todos os percalços aí do caminho que a gente olha com orgulho. Ou rindo, olhando pra trás, enfim. Eu tenho, acho que, conseguido, mas é um exercício diário. Porque quando eu vejo, eu tô sufocada pensando como vai ser o mês que vem. Eu nem vivi o hoje ainda. Calma, tá acontecendo, né? E a gente tem que olhar todo dia e falar... o saldo tá legal, gente. Não é culto à felicidade, não. O saldo tem que estar legal. Você sabe que é engraçado ouvir você falando disso, né? Há umas 2 semanas atrás, minha terapeuta perguntou assim, o que te dá realmente prazer? Porque eu tô sempre olhando para fora, trabalhando, entregando, falando com o cliente, cuidando do filho. Fazendo o que precisa ser feito, né? E eu fui esquecendo, né? Não de mim como mulher, mas eu fui esquecendo do prazer de celebrar, do prazer de viver o momento, do prazer de estar por inteiro aqui, né? Num momento como esse. Olha o privilégio que eu tenho de passar um dia, né? Conversando com mulheres como vocês. É um privilégio, é uma troca, é um aprendizado. Mas é tão louco os fatores externos que a gente acaba esquecendo de viver e de se divertir. Você consegue se divertir ou a sua cabeça está muito focada para os resultados e para o que você tem a fazer? Gente, eu sou muito ansiosa também. Ai, que ótimo! Tamo aqui, gente. Tamo junto, vamos ansiosas. time. Só que a gente precisa se cuidar. E aí, eu criei um mantra pra mim, que é assim... Corra atrás dos seus planos, mas não se esqueça pra trás. Pra mim, eu escrevi assim, na minha geladeira, nas minhas coisas todas. Porque foram 12 anos, né, empreendendo...
mais de 20 anos de carreira e sempre nesse lugar de conquistar, a meta tá cumprida e agora vamos dobrar a meta. Então, eu tô pensando, lancei um livro, já tô pensando no segundo. Então, isso faz a gente não se divertir no caminho, né? A gente se diverte na produção, assim, no realizar o próximo. Então, eu aprendi, né, há 2 anos a olhar para mim com mais carinho, com mais cuidado e para minha equipe também, pra gente conseguir comemorar. Então, quando você fala, chamei todo mundo e falei, gente, vamos comemorar? Hoje eu consigo fazer isso, levar minha equipe para ter uma imersão, para ter uma experiência de resultados que a gente conquistou, fazer isso comigo mesma, né? E eu passei por uma cirurgia o ano passado de tireoide. E aí essa cirurgia me trouxe tanto assim um reset, porque eu tive que fazer a extração da tireoide, e o médico falou, Vivi, você é super ansiosa, né? E você é bastante estressada, né? Eu sou estressada, eu faço muita coisa. Porque a gente vai, não sei o quê, nesse vamos time, quer fazer 1000 coisas. Ele falou, tá, você continua fazendo todas as coisas que você tá fazendo, aí tá tudo bem. Mas você faz alguma coisa por você também? E foi quando eu liguei esse mantra. Não vou mais me esquecer pra trás. Porque eu também tenho privilégios incríveis de estar em espaços incríveis, de trocar com mulheres incríveis, de realizar, de escrever, de estar... E aí eu comecei a entender que se eu não tiver, naquele momento, presente nos lugares, eu não vou valorizar tanto essas vitórias, né? Esse lugar de pertencimento. Então, esse autocuidado, Ju, tem me deixado mais leve, sabe? De sempre lembrar, não se esqueça pra trás. Eu acordo mais cedo hoje, faço meu personal, consigo as minhas comidinhas, eu tô cuidando mais, né, desse corpo que realiza tantos sonhos e também inspira tantas outras mulheres a ocupar, a olhar que, tem perrengue, mas consegue, mas sem me esquecer pra trás. Isso pra mim é agora inegociável. Tenho os meus horários, o meu tempo, abro na minha agenda o meu tempo de descanso ali, de dar aquela respirada, sem culpa, né? E, mas não vai dar pra fazer tantas reuniões quanto você fazia antes. Tudo bem, a gente vai fazer e encaixa isso no meio da semana. Pode reencaixar, não vai mais acontecer do jeito que acontecia antes. Porque antes eu dormia na frente do computador, né? Empreender, gente, no Brasil não é fácil. Então, hoje a gente está em privilégio porque a gente está em empresas que faturam bem e a gente está, né, consistentes como empreendedoras aqui falando. Mas a grande maioria das empreendedoras do Brasil, elas sabem que é acordar de madrugada. A gente já passou por isso, eu passei por isso. Acorda de madrugada, tem equipe júnior, você não tem equipe sênior, você está atendendo um puta de um cliente, você tem que entregar aquilo, você vira à noite para poder fazer o planejamento estratégico, para ser a planejamento estratégico, a diretora de criação, né? A RH, jurídico, tudo. Então, assim, empreender é um grande desafio, mas se a gente não tiver esse momento, né, de vida, de celebrar e de cuidar da gente também, e aprender também a ir conquistando passo a passo, né? Eu acho que agora, obviamente, é mais fácil eu falar no meu conforto de todos os privilégios, todas as conquistas, passou, né? Você mas passou. Se eu tivesse um exercício lá atrás, eu talvez teria um pouquinho mais de cuidado comigo. Hoje eu tenho muito mais, sabe? Teria muito mais, amiga. Eu sucateei demais, assim, esse corpite, assim, lindo, maravilhoso, gostoso. Olha, eu precisava ouvir isso. Amiga, agora eu tô assim, sabe? Cuidando dele, fazendo um carinho. Tá maravilhosa. Maravilhosa. Olha, gente, eu ficaria realmente aqui muito tempo. Muito mais tempo. Dias e dias, se fosse possível. Por que você tá rindo, Vivi? Não, porque a gente fala pra caramba. Mas é muito bom. Mas é porque é verdadeiro. O que eu espero é que os ouvintes, né, sintam essa energia e essa troca, porque é o que a gente tá fazendo. Troca. Maravilhosa, adorei. Maravilhosa. E um tweet para as meninas da próxima geração que querem empreender. Qual é a sua dica? Primeiro, eu acho que assim, é você ter algum núcleo de pessoas ensinando para outras mulheres que empreendem. Eu comecei a enxergar que o grande diferencial do que eu oferecia de ensinamentos, porque assim, aprender alguma coisa, você vai hoje no YouTube, você aprende, tipo, como trocar tudo, né? Você aprende muitas coisas. O que você não aprende é o erro dos outros, a vivência dos outros e lugares que você consiga ter outras pessoas que estão na mesma jornada que você.
Isso fez muita falta pra mim. Na adolescência, eu sofria muito bullying. Ninguém trabalhava, ninguém entendia o que eu tava fazendo. Ninguém tava na mesma página. Então, quando eu tava passando por uma dificuldade no trabalho, não tinha pra quem olhar e falar: ai, você entende o que eu tô passando? Que nem a gente tá aqui. Ai, É muito solitário, né? A gente É muito olha uma solitário. pra outra e fala. Então, procurar se unir com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Principalmente se a gente tá falando com jovens. Eu não sei quão jovem você é, mas se você é jovem do tipo... Que eu acho que jovem é um estado de espírito, né? Super. Mas eu acho que assim, se você é jovem, tipo 14 anos, 16 anos, 18 anos, 20 anos, se você é jovem dessa idade da adolescência, você é muito influenciável pelo grupo que você está inserido. E eu acho que na vida toda a gente acaba sendo, mas nessa idade principalmente. Então, se você consegue se unir com pessoas com o mesmo propósito que você, vocês vão mais longe. Se você se une com as pessoas erradas, você pode ter um propósito muito bonito. Você vai acabar indo pelo lugar errado. Então, se unir com essas pessoas é algo muito importante no começo de uma jornada empreendedora. E eu acho que isso, assim, ó, coisas que eu teria feito. Eu teria buscado mais conhecimento. É que na época eu não podia, tipo, eu queria fazer curso de moda. Mas era 16 anos, eu tinha 14. Então, tinham várias coisas que eu não podia fazer na época, sabe? Agora a gente tem acesso a tudo, né? Agora tem pra tudo, tem curso online de tudo, gente. Aproveitem, sabe? Tem conteúdos também, caso você não consiga pagar um curso online. Tem vários que são gratuitos e tem, enfim... YouTube, eu aprendi a mexer no Photoshop, fazer tudo no YouTube, que eu tinha que fazer, né? Eu era designer também, eu era tudo. Sim. E aí, então, assim, busque o conhecimento para se capacitar. E aprenda com o erro dos outros. O erro dos outros, ele custa mais barato para você do que o seu próprio. Porque quando eu cometi erros que eu podia ter ouvido outra pessoa, eu falei... mas custou meio caro, podia ter custado mais barato. Então, aprender com o erro dos outros, com a história dos outros. Tem mulheres incríveis aqui, ver a jornada de cada uma delas, ver onde elas vão, o que elas falam, como você consegue se inspirar, não para fazer a mesma jornada, porque você não vai conseguir, mas como você consegue extrair coisas legais, ensinamentos para sua jornada. Era uma, né? Falo mais que a mulher da Isso cola. é maravilhoso. Ô, Lu, e em um tweet, tá? Mas tô brincando. Isso meu foi uma sequência de 10 Não, maravilhoso. Maravilhoso. Pega essa thread. O que é empreender, né, com propósito? Eu acho que essa coisa da sustentabilidade, do ESG, é o hoje, é o agora, né? A gente está discutindo, a gente só fala disso, mas existe um gap ainda entre a teoria e a prática. Que conselho você deixa para outras mulheres empreendedoras que querem fazer a diferença, que se preocupam, né, com esse planeta, com o que a gente está vivendo, com o poder de transformação? Porque a troca é sobre isso, né? A força que um negócio tem de transformar o mundo. Sim. Apesar da gente falar que é sobre agora, mas ainda se vê como uma macro tendência, né? Tá acontecendo. Olha que louco, né? É muito louco. Então, acho que, antes de mais nada, entender que vai precisar ter resiliência, né? Empreender precisa ter resiliência, mas assim, falando de sustentabilidade, falando de algo que ainda é um assunto não tão cool, ele é cool, gente, para uma parte da população. Para outra parte, ele tá falando assim, gente, eu quero saber de preço. Gente, eu quero saber de... É outra questão, sabe? A gente tem outros problemas muito sérios no nosso país, em que a sustentabilidade, ela acaba sendo um plano B, né? Outro assunto que vai ser trazido. Então, resiliência, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala de propósito, a gente tá falando aqui, né? Todo mundo tá querendo achar o propósito. Nada mais é do que o legado que você quer deixar. Pode ser um propósito negativo. Você quer deixar um legado negativo? Né? Então, eu sempre falo, e a minha tomada de decisão da minha transformação de carreira foi onde eu quero estar daqui 10 anos. Quase 10 anos depois, né? Eu tô 7 anos depois. É onde eu gostaria de estar. E não tem certo, não tem errado. Não é beneficência, não é o fato de você, né, questão de caridade, não. É o legado que você quer deixar e você saber que tá indo no caminho que você quer deixar. Enfim, não é fácil, ainda não é fácil. E já que a gente tá desconstruindo aqui, né, nossa, falando de ESG, sustentabilidade, super empresária, não é isso, gente. É difícil ainda. É difícil colocar esse assunto em pauta. Às vezes faz sentido, às vezes entra, mas ainda é difícil. Principalmente da forma como eu faço, que é leve. Eu não sou uma super ativista, eu sou ativista, sim, eu falo disso todos os dias, mas eu não sou a mais especialista do assunto. Eu tô fazendo isso no meu dia a dia. Você pratica. Da forma que eu consigo. Eu pratico. Eu falo que eu não sou a voz exatamente, mas eu mostro na execução Mas diariamente. tem coisa melhor do que isso? Porque a gente tem responsabilidade. Pra mim é isso. Falar é muito mais fácil, né? Entre a teoria e a prática. E
essa coisa das redes sociais, né, que a gente teoriza tanto, a gente faz um recorte do que a gente quer passar, o que está por trás disso? Então, é motivo de orgulho para mim te conhecer. Verdadeiramente. Vivi, para finalizar, e por favor, você já... Tá, querida. Eu tentei um tweet aqui, gente. Não, mas você foi muito Gente, melhor eu tô que com o eu. tweet pronto. Não, o de Vivi é assim, Já pensei, eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando. O de Vivi é um meio tweet. Existe isso, produção. Ai, gente, eu não sei, mas eu tô aqui muito feliz com tudo isso que a gente trocou. Eu lancei meu livro, né? Quem é Você na Fila do Pão? Esse livro, ele traz essa linha do tempo, da minha história, de como eu tirei do caos propósito e também deixa ali um mapa ali para você construir a sua marca pessoal, para você pensar em como são os seus pontos de contato, com quem você está andando, com quem você está se aliando, né? E eu quero deixar aqui nesse tweet uma passagem do livro que eu escrevi para mim mesma, ocupando os espaços, né? Para deixar para todo mundo aqui, para vocês que estão aqui, para quem está ouvindo a gente, que é assim: você não é metida, você é segura. Você não é estúpida, você é assertiva e objetiva. Você não é mãe de ninguém. Você é uma líder acolhedora apenas. Você não é soberba, você tem opinião. Você não é egoísta, você tem amor próprio. Você não é ingrata, você só não é obrigada a ter dívidas eternas com ninguém. Você não é antissocial, você só não tolera gente tóxica. Você não é responsável por ninguém além de você. Você não é uma fraude, você tem valor. Você não é intrometida, você só quer dar a sua opinião. Você não é obrigada a nada. Você não chegou aqui por acaso. Você e sua história valem muito. Você é única e você merece estar onde você está. Você merece realizar seus planos. Então, pra gente aqui... Deu vontade de chorar. Quem se emocionou? Todo mundo. Todo mundo. Então, Acho que é pessoal, isso, pra gente mandar a síndrome da impostora afastar, empreender, realizar e acreditar em quem a gente é todos os dias, né, amiga? Tô super emocionada. Vocês não sabem, queridos ouvintes, mas eu entrei aqui nesse papo com as meninas com um problema externo, que eu não estava sabendo como é que eu ia conduzir quando saísse daqui. Mas ouvir cada uma de vocês eu me senti segura, tranquila, acolhida e com uma solução. Eu acho que é isso que a gente faz aqui na ArezoCast, é isso que a gente faz, que a gente tem no Arezo Juntas, que é uma plataforma que empodera, que cuida e que potencializa nós mulheres. E foi isso que vocês fizeram comigo. Então, estou super feliz, super emocionada e muito grata por poder compartilhar, sabe, esse momento com cada uma de vocês. Muito obrigada. Ai, que delícia. Até o próximo Muito episódio. obrigada. E foi uma delícia, Arezo, estar com essas mulheres incríveis no dia de hoje. demais.